Olá, meu nome é Juliana e você está no Olhar Reverso. Hoje, nesse vídeo, vamos ver um pouco sobre os tipos de deficiência visual, o que a lei reconhece e o que é que isso muda na prática escolar, de forma clara, de forma objetiva. A cegueira, segundo a legislação brasileira, é a perda total da visão ou a pessoa tem a percepção apenas de luz. Isso significa que são pessoas que não distinguem formas, não percebem detalhes e não conseguem identificar imagens ou textos. E existe um ponto aqui que é fundamental. A cegueira, gente, por favor, presta muita atenção nisso. Cegueira não significa incapacidade intelectual, não significa limitação cognitiva, não tem relação direta, sabe? E não significa falta de potencial, significa apenas um jeito diferente de acessar o mundo. Depois, nós temos a baixa visão, e aqui existe uma quantidade enorme de confusões. Baixa visão é definida pela legislação brasileira e também pela Organização Mundial da Saúde como uma acuidade visual entre ali 20/70 até 20/200, no melhor olho, com a melhor correção, ou um campo visual menor que 20 graus. Traduzindo de forma simples, é o estudante que enxerga alguma coisa, mas não vê da maneira convencional. Ele pode enxergar borrado, pode ser que ele enxergue apenas de perto, pode ter uma dificuldade com brilho, com contraste, detalhes, distância. Cada caso, gente, é único. Não existe um modelo de baixa visão. Existem pessoas com necessidades diferentes. Não existe, gente, solução pronta. Porque saber a diferença entre cegueira e baixa visão não é apenas um detalhe técnico, é um fundamento, é um ponto de partida, é o mínimo que a escola precisa saber para não errar. E aqui eu quero trazer uma ferramenta maravilhosa, que é a audiodescrição, e como ela funciona dentro do contexto escolar. A audiodescrição é uma das ferramentas mais poderosas e, ao mesmo tempo, uma das mais subutilizadas dentro do ambiente escolar. E ela é muito simples. A audiodescrição é quando você traduz de forma objetiva uma imagem em palavras. Isso significa que aquilo que é visual deixa de ser um privilégio só para alguns e passa a ser um conhecimento que é compartilhado por todos. No contexto escolar, a audiodescrição ela se torna essencial em praticamente todas as situações que envolvam imagens, vídeos, gráficos, mapas, ilustrações, apresentações de slides, que é muito comum, experimentos e até mesmo cenas, sabe essas cenas de sala de aula assim que depende de observação visual? É importante. Sempre que a informação estiver baseada em algo que precisa ser visto, ela deve ser descrita. E isso tem a ver com garantir a equidade. E equidade não é ficar oferecendo vantagens, mas é remover barreiras. Então, profissionais de apoio escolar, prestem atenção nisso. Quando você descreve uma imagem, você está devolvendo o direito de acesso à informação. Outro ponto fundamental é que a audiodescrição, você sabia que ela não beneficia só pessoas cegas com baixa visão? Ela também favorece estudantes com dislexia, com deficiência intelectual, com TDAH, com dificuldade de interpretação, transtorno de linguagem e até estudantes que aprendem melhor ouvindo, ao invés de lendo ou observando. Quando você descreve de forma objetiva, clara, estruturada, organizada, a compreensão geral da turma toda melhora, a retenção aumenta e o conteúdo ele se torna muito mais acessível para todo mundo. Para que a audiodescrição funcione bem, ela precisa ser objetiva, fiel ao que está sendo visto e precisa ser livre de interpretações pessoais e de piadinhas. Ela não deve infantilizar o conteúdo e nem exagerar os detalhes e nem ser dramática. Ela existe para informar, e quando a escola incorpora esse recurso de maneira consistente, a escola passa a enxergar o estudante com deficiência visual não como alguém que não consegue ver, mas como alguém que consegue aprender e que só precisa receber o conteúdo de um jeito que faça sentido para ele. E dentro da audiodescrição tem uma variação, que é a autodescrição. A autodescrição também é uma ferramenta essencial dentro da acessibilidade comunicacional. Ela tem um impacto direto na forma como pessoas cegas ou com baixa visão acessam informação. Informação sobre quem está falando, sobre quem está ensinando, quem está mediando, quem está fazendo a palestra, quem está apresentando o vídeo. A autodescrição ela serve para situar o estudante nas características visuais mais relevantes da pessoa que está diante dele. Isso permite que ele construa uma referência mental, compreenda melhor o contexto e participe da experiência de forma mais completa. E é importante também você entender que a autodescrição ela deve ser feita sempre que houver apresentação pessoal, em ambientes como salas de aula, reuniões, vídeos,
como esse daqui, conferências, encontros online, ela se torna fundamental, porque permite que estudantes cegos ou com baixa visão saibam quem está ali, para além da voz da pessoa. E eu deixei de propósito para fazer a minha autodescrição agora, e não no início do vídeo, como é de costume. Eu sou uma mulher de pele clara, olhos verdes, cabelos castanhos curtos, ondulados, e eu estou vestindo uma camisa social na cor azul claro. Eu estou sentada e atrás de mim há um painel escuro de madeira e uma faixa de parede branca, e ambos estão na horizontal. Uma boa autodescrição é objetiva, é clara e é direta. Ela deve mencionar apenas aquilo que é relevante. Características físicas gerais, como gênero, cor da pele, cor e tipo de cabelo, acessórios importantes, vestimenta, coisa que faça sentido no contexto e algum detalhe que seja necessário para situar o estudante. Não precisa descrever cada detalhe da roupa, quantidade de botões, não é preciso falar da maquiagem, dos tons específicos, não é necessário ficar comentando sobre aspectos que são irrelevantes, como a textura da sobrancelha, a meia estampada, cor do esmalte, a menos que isso tenha relação direta com o conteúdo, com o propósito da fala. Assim como também não é recomendado fazer piadinhas sobre a própria aparência. Isso, gente, é super comum e é bem desagradável. Brincar com defeitos ou tentar transformar a autodescrição em um momento humorístico. É muito chato isso. Isso não ajuda, confunde e tira toda a seriedade da ferramenta. Não é recomendado ser prolixo, sabe? Exagerado, excessivamente descritivo. Um erro muito comum é quando a pessoa tenta descrever tudo, absolutamente tudo que está no ambiente, como decoração da sala, quadros, cores das paredes, objetos que não têm nenhuma relevância ali para o conteúdo. A regra é simples, gente. Descreva o que ajuda o estudante a compreender quem fala. Quando ela é feita de forma correta, a autodescrição ela amplia o acesso, ela fortalece a participação e ela torna o estudante com deficiência visual parte da experiência e não apenas um espectador. E quando a escola adota essa prática de maneira coerente, natural, ela meio que manda uma mensagem poderosa. Você importa, o seu entendimento importa, a sua presença é importante para nós. E tem outras coisas muito importantes que a gente vai ainda aprofundar aqui no Olhar Reverso. Temas que vão mudar completamente a forma como você enxerga o processo de aprendizagem de estudantes com deficiência, com transtornos ou com superdotação.